Em primeiro lugar, o Partido Socialista lamenta mais este desastre natural que atingiu a costa norte da Ilha da Madeira e também o Porto Santo, consequências graves para as populações que passaram uma noite terrível e que neste momento encontram-se em alguns casos isolados e que precisam de apoio médico, especialmente na Ribeira da Janela, nomeadamente os feridos que ainda não tiveram o socorro que precisam e que é necessário. Da parte do Partido Socialista, lamentamos esta situação e pedimos às autoridades que sejam céleres no atendimento às necessidades das populações e que depois se faça o levantamento dos prejuízos no sentido de criar também um plano de ajuda a quem perdeu os seus bens, tanto na costa norte da Madeira como também no Porto Santo, uma vez que o Porto Santo também foi atingido por este lamentável desastre natural. Em relação a esta conferência de imprensa propriamente dita, como é do conhecimento público e toda a gente hoje sente esta situação, a Madeira vive uma situação terrível, quer do ponto de vista financeiro, económico e social. Os indicadores que temos são graves para a situação da Madeira. Se olharmos aquilo que são os dados da Direção Regional de Finanças, sabemos que 108 mil madeirenses, mais de 52% da nossa população, vive hoje com graves problemas financeiros, ou seja, vivem com menos de um ordenado mínimo por mês. E têm contas para pagar, têm os filhos para lhes dar a educação e vivem numa situação terrível do ponto de vista económico. Por outro lado, dados recentes que corroboram estes dados do ISEC dizem que a região autónoma da Madeira é a região mais pobre do país. Os números que conhecemos da parte da execução do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira levam-nos a temer o pior em relação a 2013, se não existirem alterações políticas, porque a Madeira está a falhar e a derrapar naquilo que são as receitas e no corte das despesas na ordem dos 225 milhões de euros, ou seja, 25% de um orçamento regional. Face a esta situação, há duas posturas que os partidos podem ter. Uma, a postura de braços caídos, não fazer nada, e outra de intervir politicamente e de encontrar pontes para resolver este problema. O problema da região autónoma da Madeira não é um problema do Governo Regional e do PSD. É um problema dos madeirenses e porto-santenses e de todos os partidos da oposição. Nós olhamos para esta realidade como a realidade da Madeira e que todos são chamados a intervir e a encontrar soluções para resolver este grave problema que a Madeira atravessa. Por isso, o Partido Socialista desafia todos os partidos na Madeira, inclusive o PSD, que criou o problema e tem que fazer parte da solução, a encontrar uma resposta. E o desafio que deixamos é no sentido de fazermos um levantamento real da situação financeira da região, da situação económica e da situação social, para levarmos um dossiê ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Primeiro-Ministro que leve à alteração do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a região autónoma da Madeira. Todos os partidos são convocados assim, por parte do Partido Socialista, a se unirem em torno deste levantamento, para que se saiba a realidade da Madeira e para que se leve ao Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República essa realidade, para depois alterarmos o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Todos os madeirenses e porto-santenses já perceberam que o governo do PSD não tem condições políticas para sozinho fazer este trabalho. Não tem credibilidade externa, quer junto do Governo da República, quer junto do Presidente da República, para alterar o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E é por isso que peço a todos os partidos que deem as mãos para fazermos esse levantamento e levarmos ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Primeiro-Ministro um dossiê em que contenha todos os aspectos da vida financeira da região, económica e social, e com esse dossiê se relance a renegociação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira. Por outro lado, se o PSD continuar barricado no seu isolacionismo,
sem querer colaborar com a demais oposição. Da parte do Partido Socialista, nós, juntamente com os partidos da oposição que estiverem disponíveis, vamos fazer esse levantamento da realidade da Madeira, um levantamento verdadeiro, e iremos, junto do Sr. Presidente da República e junto do Sr. Primeiro-Ministro, dar conta da situação que a Madeira atravessa e encontrar espaço para um diálogo que permita alterar o plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira e assim alterarmos a nossa realidade. Por outro lado, não aceitamos que aquilo que é o discurso muitas vezes nacional em relação à Alemanha, de que a Alemanha na Europa não permite encontrar soluções, nós não aceitamos que da parte do Governo da República, em relação a uma região mais pobre, como é o caso da Madeira, exista uma atitude também na lógica do Governo alemão, em que, em relação à região autónoma da Madeira, olha com pouca vontade de nos ajudar. E essa situação tem que ser rapidamente alterada, a bem da Madeira e do futuro dos madeirenses. O senhor que diz que o PSD não tem capacidade de fazer uma reavaliação do plano. O PSD está isolado pelos problemas que criou. Não é um parceiro credível com o Governo da República em qualquer negociação. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro disse antes da campanha para as últimas eleições, quem criou o problema não é a solução. E daí para cá o que temos assistido é cada vez mais um Presidente do Governo enfraquecido nesse diálogo que era necessário com o Governo da República, que não é respeitado, é olhado de lado, e entendemos que sair desta solução só com a envolvência de todos, ou o envolvimento de todos os partidos da oposição, permita levar aos órgãos de soberania a situação real da Madeira e com isso criar condições para um diálogo com o Governo da República que leve à alteração do plano de ajustamento económico e financeiro. Quando é que se pretende avançar com este levantamento? Nós sabemos que isto é uma situação urgente. Fazemos desde já este desafio, vamos aguardar uma semana para saber da disponibilidade do PSD e dos restantes partidos e, em função de existir ou não disponibilidade, se não existir disponibilidade daquele que criou o problema, vamos falar com os outros partidos no sentido de resolvermos entre nós este levantamento e de levar este dossiê ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Primeiro-Ministro.